Estamos vivendo em uma pandemia de idiotas, mas a população foi infectada não por um vírus, mas sim pela burrice. Qual é o maior país da América Latina? Da América Latina? São Paulo? Nossa, difícil, hein, mano? País. Rússia? Qual a primeira pessoa do plural? Eu, tu, eu. É eu. O rio Amazonas fica em qual continente? Norte. Continente Sul. O símbolo químico da água. Tem três, mas agora os três eu esqueci. Gozo líquido e... É o queixo, como que é o nome que borbulha lá, esqueci como que é o nome. Provavelmente você já deve ter percebido que as pessoas estão cada vez mais burras. Estudos já indicam que a inteligência humana começou a cair, que pela primeira vez na história, a nova geração tem um QI inferior ao dos pais, e nossa atenção tem sido menor que a de um peixe dourado. Em plena era da tecnologia, com acesso fácil e instantâneo a uma infinidade de informações, algo simplesmente deu errado. Mas o que aconteceu para sairmos disso? Você tem algum autor preferido? Tenho, Isaac Asimov. E você lê quantos livros por mês? Uns 3 já. Para isso, William Shakespeare. Ele jogou aonde? Faz o que, bagulho? Criador de pá, sei lá, ventilador aleatório, assim. como deixamos chegar a esse ponto? É um verbo assim. Verbo. É nós. Nem sempre foi assim. Foi o que mostrou os estudos do psicólogo americano James Flynn. Após comparar testes de QI realizados durante o século XX, James observou algo intrigante. Conhecido como efeito Flynn, foi constatado que o índice de acerto médio da população mundial nos testes de QI apresentava um aumento constante de quase 3 pontos a cada década, desde o pós-guerra até o final dos anos 90. O que todos imaginavam e esperavam era que a tendência se mantivesse no século XXI, mas por algum motivo, a tendência de aumento do QI engatou a marcha ré. E a partir dos anos 2000, a curva do efeito Flynn passou a decair, inclusive em países mais desenvolvidos, como Noruega, Dinamarca e Finlândia. É óbvio que o QI é fortemente afetado por fatores socioeconômicos, como educação, saúde e alimentação. Mas o que chama atenção é o fato de a inteligência ter caído, inclusive em países onde esses fatores se mantiveram estáveis durante décadas. Haveria então algum outro fator que estaria levando ao aumento da burrice humana, o que me faz pensar que o buraco é bem mais fundo. Se nos anos 90 a principal fonte de entretenimento e consumo de conteúdo era a TV aberta, os anos 2000 foram marcados pelas redes sociais como MSN e Orkut, além das famosas LAN houses, uma possibilidade barata de navegar pela internet, já que grande parte da população não possuía computador e um provedor de internet em casa. Mas tudo mudaria a partir de 2007, com um anúncio que revolucionaria a indústria da tecnologia e o mundo. Today, Apple is going to reinvent the phone. Se antes os celulares eram apenas para ligações, mensagens SMS e a única forma de entretenimento era o famoso jogo da cobrinha, a partir daquele momento haveria um leque de possibilidades na palma da mão. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. Inteligente e fácil de usar. Provavelmente, nem mesmo Steve Jobs imaginava o rumo que sua criação tomaria e o tamanho do seu impacto na vida das pessoas. Se antes o acesso à internet era limitado aos computadores, o smartphone expandiu a ideia de internet para nós. Ele se tornou a porta de acesso de muitas pessoas para o mundo digital. Mas como nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma grande maldição, o que nasceu para ser uma ferramenta para facilitar nossa vida, a partir dos anos 2010, rapidamente se transformou em um vício de bolso. Com o passar dos anos, os aplicativos começaram a competir pela nossa atenção como predadores famintos. Facebook, Instagram, YouTube, cada um tentando descobrir a forma mais eficiente de manter os usuários presos em suas plataformas, rolando, clicando, consumindo, sem perceber o tempo passar. Mas o golpe final viria em 2017. 10 anos após o lançamento do primeiro iPhone, a empresa chinesa ByteDance revolucionaria o mercado digital. O famoso app das dancinhas, memes e vídeos variados, TikTok, rapidamente virou um fenômeno, dando início à era do compartilhamento de vídeos curtos. Se as pessoas já estavam viciadas com o Instagram, agora o pesadelo seria ainda pior.
E tudo isso com um preço: a morte da inteligência. Mas como esses aplicativos foram capazes de deixar as pessoas burras? Talvez você já tenha notado dificuldade em manter o foco nas tarefas diárias, que se esquece das coisas e que não está mais conseguindo fazer algo sem checar o celular a todo momento, como é o caso da administradora Isabela Batista. Antes, eu conseguia pegar um livro e ler várias páginas seguidas, de boa. Hoje, leio 2, 3 e já pego o celular. Quando percebo, já deixei a leitura de lado. O que você ainda não percebeu é que nada disso é por acaso. Como o nosso cérebro trabalha essencialmente para economizar energia e preservar a vida, focando em funções básicas de sobrevivência, reprodução, alimentação e descanso, fica fácil simplesmente pegar o celular e passar horas se divertindo de forma rápida e barata. Mas o barato pode sair caro. O tempo excessivo exposto a estímulos rápidos, principalmente dos vídeos curtos, acaba por enfraquecer 3 principais áreas do cérebro. O hipocampo, responsável pela armazenagem e organização da memória de longo prazo, o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão e pensamento crítico, e, por fim, o lobo parietal, que regula o foco seletivo e a concentração. Toda vez que você acessa as redes sociais, seu mecanismo de recompensa intermitente é ativado a cada notificação, curtida ou vídeo, ao disparar um pequeno pico de dopamina, gerando uma sensação de prazer e reforçando o hábito de repetir o mesmo comportamento. Mas com o tempo, você precisa de um volume cada vez maior de interação para atingir o mesmo nível de prazer e satisfação. E aqui começa o vício. Como consequência, a destruição da concentração, já que nosso cérebro, acostumado a gratificações instantâneas, passa a ter dificuldades para sustentar o foco em tarefas que exigem esforço mental prolongado, como leitura, aprendizado e resolução de problemas complexos. Não é à toa que estamos vivendo uma pandemia de idiotas, já que, segundo o autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, o tempo gasto em frente às telas é, em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos, cerca de 5 horas para crianças de 8 anos e mais de 7 horas para adolescentes. Imagine a situação no Brasil, onde, segundo o relatório digital 2024, o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, com média de 9 horas e 13 minutos. Somado a isso, o constante sucateamento que o ensino vem sofrendo com cortes constantes de verbas só agrava ainda mais a situação. Mas e se eu te dissesse que para fugir da pandemia dos idiotas, você precisa agir no sentido contrário da manada? Você estaria disposto a pagar o preço? Go to the exact opposite extreme of the social media connected lives, right? Não vou dizer para você se isolar e nunca mais usar as redes sociais ou acessar a internet. Caso contrário, o meu vídeo jamais teria chegado a você. Diferente da massa de pessoas que não percebe o que está acontecendo e estão felizes sendo dopadas por conteúdos rasos, eu decidi mudar o jogo, após ficar mais de 6 horas preso ao celular, principalmente no TikTok, sempre como desculpa para tolerar o tédio ou a insatisfação com o meu trabalho. Decidi ficar longe do celular o máximo de tempo possível, e caso fosse usar, o consumo de conteúdo e informações teria que ser de forma intencional e não para entretenimento. Não permitiria mais que os algoritmos me acorrentassem e me prendessem nas plataformas. E para minha surpresa, em apenas uma semana, o meu uso de celular despencou e o tempo que gastava rolando o feed passei a desenrolar minha vida. Voltei a ler muito mais e a estudar fotografia, que tenho como hobby. Inclusive, o roteiro desse vídeo só aconteceu porque usei meu tempo para me dedicar a ele e a pesquisar para entender o que estava causando essa pandemia. Sinceramente, acredito que essa pandemia é proposital, para deixar as pessoas mais fáceis de serem controladas. As gigantes da tecnologia sempre souberam dos danos e foram alertadas sobre isso, mas seguiram em frente, já que uma sociedade viciada tem um grande potencial de gerar lucro. O que estamos vivendo se assemelha muito ao que Aldous Huxley descreveu em seu romance Admirável Mundo Novo, onde as pessoas ficavam atordoadas por entretenimento bobo, privadas de linguagem, incapazes de refletir sobre o mundo. Elas apenas aceitam e ficam felizes com sua própria prisão. Aliás, é sobre isso que falo nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, sobre como as pessoas são controladas e aceitam a prisão criada por elas mesmas. Recomendo fortemente que você assista. Esse é o Farol.
para você que está disposto a ver além da superfície.